Muito bem, vamos então compreender o nosso problema primeiramente, né? Eu vou abrir aqui o DB Designer e aqui no DB Designer eu vou abrir o DER que está na área de trabalho, o DER unificado 1.0.0.31. E aí está o meu DER. Ok? Muito bem. Daí eu precisei, né, fazer uma alteração aqui no DER. Vamos dizer que a alteração foi na tabela banco. Eu precisei, por exemplo, inserir aqui um novo campo chamado teste varchar 24. Tá? Provavelmente eu já vou chamar esse DER de 1.0.0.32, né? Pois eu estou fazendo aí uma atualização, uma alteração no DER, então eu vou versionando, né, o arquivo do DER. A versão agora 1.0.0.32. Muitas vezes o que nós fazemos no ambiente de desenvolvimento é o seguinte: nós vamos lá na nossa ferramenta de manipulação do banco de dados, no caso aqui o SQLog. Aí nós vamos na mesma tabela, vamos na tabela banco, alter table, aí nós inserimos aqui o campo, o tipo dele, o tamanho dele e altera a tabela aqui diretamente. Muitas vezes é feito dessa forma em ambiente de desenvolvimento. E muitas vezes também é feito dessa mesma maneira lá no ambiente de produção. Para aqueles desenvolvedores que têm poucos clientes, 1, 2 clientes, ele prefere fazer essa alteração manual mesmo. Ele vai no cliente, leva os executáveis de atualização, copia nas máquinas, entra no banco, altera o que tem que ser alterado e pronto. E ele faz a alteração dessa forma aí. Tá? No entanto, isso se torna uma alteração complicada, uma operação complicada quando você tem muitos clientes. Quando você já quer trabalhar mesmo no nível profissional com diversos clientes, então ela se torna até mesmo inaceitável, para você e para o seu cliente também. Tá? Você entrar no banco de dados dele, alterar tudo manualmente, atualizar as aplicações também manualmente, não é legal. Existe uma outra maneira de ser feito isso, no lugar de você ir alterando as tabelas manualmente, daí você tem que ter um changelog, tem que ter um arquivo com todas as alterações que você fez e depois aplicar essas alterações nos usuários. Uma outra forma é você fazer um backup do banco de dados. Você vem aqui no banco de dados, cria um backup, um backup do banco de dados, gera um dump do banco, daí você apaga o banco de dados completamente, gera um outro banco de dados limpo, de acordo com o DER que você alterou. Então você vem no DB Designer, daí você gera um outro banco de dados completamente limpo, cria um novo banco de dados aqui, no lugar daquele que você alterou, gera o script do banco e importa o script que você fez o backup. Aí você restaura agora o backup dos dados. Daí você vai garantir que o banco de dados ele está de acordo com o último DER que você alterou. Talvez existam alguns problemas no momento de você importar os dados de backup. Se você tiver alterado aí algum tipo de dado de campo que ele não permita que aquela informação seja importada, por exemplo, de inteiro para varchar ou de varchar para inteiro, tá? Se você tiver apagado um campo
E aí quando você for importar novamente o backup pode dar um problema, porque aquele campo não vai mais existir, tá? Então existem alguns cuidados também a se tomar ao fazer dessa maneira aí. Em ambiente de desenvolvimento é mais rápido fazer assim, muitas vezes. Se você alterou só um campo, como nós alteramos aquele lá do banco, vai direto na tabela banco, em ambiente de desenvolvimento, né? Se você alterou 10, 15 tabelas, talvez seja mais rápido fazer dessa forma aqui, ó. Apaga o banco, cria um novo banco, gera o script do DB Designer e depois recupera o backup, né? Agora, fazer isso em ambiente de produção também é uma loucura, né? Imagina você chegar no cliente, apagar o banco dele, gerar um outro DER lá no ambiente de produção, importar os dados de backup, né? Então, se ele estiver funcionando, não dá para fazer. Tem que ser no momento em que o cliente não esteja funcionando, tá? Então, é uma outra abordagem que muitas pessoas utilizam, né? Mas que quando você tem muitos clientes ou no nível mais profissional mesmo, não é recomendável, tá? Então, o recomendável mesmo é ter um processo automatizado, né? Onde você atualize o banco de forma automática, tá? E é para essa abordagem, né? Para essa solução que nós vamos partir, tá? Nós já entendemos aqui qual é o nosso problema e agora nós vamos descobrir como é que nós automatizamos esse processo de atualização do banco de dados.